Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz e alegria que o Evangelho nos proporciona enriqueça o seu pensamento, o seu coração, de muita paz, de muita alegria, convidando a todos para que juntos possamos refletir nesses itens tão expressivos em nossa vida, para que a luz do Mestre Jesus nos ilumine. Nós estamos lendo o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, fazendo um estudo sobre esses itens separadamente pela sua importância. Hoje nós vamos dar continuidade à parábola do samaritano, no item 3 que estamos estudando. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, diz os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. E o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater, mas não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos na condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprender o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não poderia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte, da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, reservada aos justos e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, pois as considerações da sentença, quais as considerações da sentença, sobre que se baseia o libelo, pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual a prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia e da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única, se outras houvessem a serem preenchidas. Ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.
Convido a todos para que nessa manhã possamos orar, sentir a grandeza do amor de Jesus em nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Mestre Jesus, que nesse momento sublime do seu Evangelho, possamos sentir agasalhados pelo seu amor. Que ajude-nos, Senhor, a estender as vibrações aos doentes, aos familiares que mais necessitam, aqueles que precisam do seu entendimento, do entendimento do seu Evangelho. Que a bondade infinita nos agasalhe na esperança de buscar a paz e a compreensão. Que assim seja. Queridos amigos, Allan Kardec discorre, né, nessa lição que Jesus nos traz, para que a gente possa compreender o que, na verdade, a lição do samaritano veio nos trazer. Eu gostaria de dizer-lhes que, quando nós fizemos a leitura, a gente pôde observar que ele fala também das bem-aventuranças. E nós sabemos que as bem-aventuranças que vieram em seguida às parábolas, nós vamos ver que essas bem-aventuranças é o programa de trabalho que o Cristo trouxe para todos nós. Ele pode demonstrar como uma plataforma da obra de redenção que Jesus nos trouxe. Porque quando ele fala bem-aventurados os pobres de espíritos, ele está nos mostrando que há uma grande diferença aí em relação a qualquer outro sentido de pobres de espírito, porque aqui ele está dizendo muitas vezes, ele repete essa palavra, porque parece que é uma redundância, humildes de espírito, porque, na verdade, nós vamos encontrar aqui, né, nessa lição que estamos vendo, que a humildade é a humildade do espírito, que faz jus para que a gente possa compreender o valor do reino de Deus. E há pessoas que são humildes, como aconteceu na parábola do doutor da lei, ele queria mostrar que ele sabia que ele era humilde, mas essa humildade é apenas do aspecto de uma posição social, de profissão, de trajes, e não representa o que verdadeiramente Jesus estava nos mostrando. E outro fato, antes de nós começarmos a interpretar melhor o texto, é que Jesus, quando ele esteve em Samaria, com a mulher adúltera, com a mulher samaritana, quando a mulher samaritana, ele percebe a grandeza daquele espírito e ele tem um colóquio bem amigo e fraterno com ela, e ela então vê que ele era o Messias. E ele então pede para que ela chamasse os seus. E ela vai chamar aqueles com os quais ela vivia. E entre as pessoas vieram também outros samaritanos, né, que outras pessoas com ela. E eles convidaram Jesus para ficar em Samaria para trazer luz aos seus espíritos. E Jesus fica ainda 2 dias em Samaria e falando do amor, da caridade, da humildade. E nós, Kardec não narra, o Lucas também não,
Mas quem sabe esse samaritano que Jesus nos traz à pauta não foi um daqueles que esteve em contato com ele e foi iluminado pelo amor de Jesus. Porque a atitude do bom samaritano na parábola é justamente ele demonstrou misericórdia. Ele estava fazendo aquilo que Jesus estava pedindo. Então, muitas vezes, nós precisamos entender o que é amar o próximo, como a ti mesmo. Nem sempre nós entendemos que auxiliar e servir pede também essa estrutura do amor, né? E muitas vezes nós passamos por situações na vida diferente do homem que estava caído, mas às vezes nós caímos também por outras situações, por muitas alfinetadas que às vezes recebemos, quando o desespero muitas vezes chega até nós, somos visitados pelas provações que batem a nossa casa, ao nosso lar, ao nosso coração. Nós precisamos nos unirmos e buscar Jesus para que nesse torvelinho em que nós nos encontramos, a gente possa ser sustentado pela palavra, pelo gesto, pelo carinho, por tudo aquilo, pelo desprendimento que o samaritano demonstrou. E não ficarmos naquela situação do sacerdote, do levita, que tinha aparente humildade, mas a humildade, ela é do espírito, não é da aparência externa. Então, nós vamos ver que quantos estão caídos em nosso lar, é, trancados no quarto, desanimados, vivendo na solidão, sem uma voz que o reconforte. Muitos estão em situações que, como se fosse uma situação de cegueira diante da verdade, por desânimo, por desilusão, e nós, às vezes, não trazemos à luz o lume da razão para que ele possa acordar, despertar, e muitas vezes cai em grandes desesperos. Nós precisamos entender que nesta hora tão difícil em que nós estamos vivendo, nós temos percebido quantos irmãos nossos que têm desistido da vida, eles nós podemos perceber que eles estão assim à deriva, desistindo do refúgio da fé, sentindo-se desanimados, desorientados, e quantos partem para as trevas do suicídio. Nós, enquanto estamos a caminho, olhando por aqueles, nós precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus nos ensinou na parábola. Faz o mesmo, agradecendo a bondade de Deus, que nos oferece a oportunidade de compreender o seu evangelho, de servir o nosso irmão, de diminuir a melancolia e, muitas vezes, transformar essa melancolia num clarão da piedade, ensinando a observar aqueles que estão também à sua volta e, muitas vezes, em situações difíceis e lamentáveis. Portanto, amigos, que cada um de nós sejamos esse samaritano, colaborando com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Acho que nós precisamos compreender o que seja verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cultivando a verdade, vivenciando a verdade, para que a verdade nos estimule a fazer o bem, colaborar com a fraternidade, estendendo as mãos àqueles que estão caídos. E nós, muitas vezes, precisamos de alguém que amenize as nossas incompreensões. É preciso, portanto, que a gente saiba compreender o que Jesus nos disse, que fora da caridade não há salvação. E essa parábola do samaritano, trazido por Lucas, vai nos mostrar que toda a moral de Jesus
ela se resume na caridade e na humildade, mas é a humildade do espírito. E essas duas virtudes, elas são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem o nosso espírito à felicidade. É por isso que ele diz: bem-aventurados pobres de espírito. Por que são bem-aventurados? Porque eles hoje estão fazendo e acreditando na fé, naquilo que tem trazido para eles profunda esperança. Eles estão conscientes, e isto é o que nós precisamos aprender, porque os humildes, Jesus disse que era deles o reino dos céus. Então, que reino dos céus? Onde está o reino dos céus? Ele está dentro de nós. E Jesus não só declina essa questão dos bem-aventurados, os pobres de espírito, mas ele também nos chama a atenção para os que têm puro coração. A pureza do coração é quando nós eliminamos o orgulho, o egoísmo, essa vaidade que tem nos arrastado, atormentado, que elas possam ser tiradas de nós, sentindo a grandeza da oportunidade que esta reencarnação tem nos trazido. Quantos encontros já tivemos com Jesus? Mas será que a nossa postura tem sido igual do samaritano? Que muitas vezes achavam que eles eram heréticos, que eles não eram bons. Então, na passagem da mulher samaritana, nós vamos ver que Jesus fala para ela que há de chegar o dia que o Pai não seria adorado nem em Jerusalém, nem só em Samaria, mas em todos os lugares. Como é que vamos adorar a Deus sem respeitar o nosso irmão? Sem amar o nosso inimigo, sem perdoar aqueles que nos ofendem. E quando nós nos sentimos ofendidos, é para nós observarmos quanto ainda somos orgulhosos e não aceitamos. Então, se eu quiser que o outro me perdoe também os meus erros, eu preciso desenvolver essas virtudes no meu coração, ou esses sentimentos, praticando o bem sem ostentação. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, sabermos quem somos. Nós somos um espírito, um ser imortal, um ser espiritual. E não podemos cultivar dentro de nós qualquer julgamento, porque nós ainda não conseguimos alcançar essa humildade que o Evangelho nos faz e nem a caridade. Porque o que Jesus tem nos recomendado é que nós possamos trabalhar para combater o orgulho e o egoísmo. E é com esse bom combate é que nós vamos começar a entender a caridade. Por isso a recomendação de Jesus: faze o mesmo. Quantas vezes, amigos, nós já lemos esse item do Evangelho e nós não guardamos a frase: faze o mesmo. Então, que a gente faça esse esforço hercúleo para alimentar um pensamento nobre, retirando esse orgulho, para que a gente possa ter força, coragem e ter certeza que a nossa imortalidade, a nossa felicidade futura está a partir de hoje. Que Deus nos abençoe, que essa parábola tão significativa seja para todos nós um caminho para que a gente possa amar, para que a gente possa reconhecer que Jesus, o Cristo, veio ao mundo para nos ensinar. E ele trouxe para todos nós o olhar do irmão, o conforto que nós sentimos. E aí nós vamos lembrar, quando ele fala do início desse capítulo, desse item, quando ele fala separar o joio, as ovelhas dos bodes, ou seja, separar o bem dos maus. Então, esses sentimentos de amor que Jesus nos ensinou e que mostrou que estava presente no coração do bom samaritano, é que vai nos iluminar. E é por isso que nós precisamos buscar a compreender
cada dia mais as generosas mensagens do Cristo, trazendo para nós a esperança, a ideia de paz para um tempo novo, a solidariedade e um trabalho que cada um precisa de fazer para que ele possa sentir-se fortalecido. Por isso, meus amigos, que nesta hora sublime, Jesus nos conceda a oportunidade do passe, da fluidificação das águas, que os amigos espirituais possam estender as mãos sobre nós e que sintamos conectados com estes amigos, que tudo olham e tudo sabem e tudo fazem por nós. Nesse momento de agradecimento, de encorajamento, pedimos à Mãe Maria Santíssima que agasalhe todos os nossos irmãos que estão nesse momento de oração conosco, pedindo a Deus o amparo, a coragem e o bom ânimo. Queridos amigos, recebam em seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus e Eurípides nos abençoe hoje e sempre.